O ministro Paulo Guedes disse assim: este modelo de política não voltará nunca mais. Voltará. Se o que a gente está dizendo que vai fazer não der certo, o velho modelo vai voltar recrudescido e com raiva de quem quis acertar. Nós somos um país capitalista complexado. A gente tem uma rua a quem gera o lucro, a quem gera o emprego. A gente acha que o cara que está ganhando dinheiro está roubando. O lucro no país é pecado. Ninguém perdoa um grande empresário, ninguém acha que ele ganhou dinheiro obedecendo às leis. Nós temos um executivo que tem muita responsabilidade e pouco poder. Nós temos um legislativo que tem poder demais e responsabilidade, pode até não ter nenhuma para ser educado. E nós temos um judiciário politizado. Foi-se o tempo que a gente dizia: qual é o pensamento do Supremo? O Supremo acha isso. Hoje, cada ministro do Supremo interpreta a lei do jeito que ele quer. Tem uns que prendem, tem uns que soltam, tem uns que soltam, tem uns que prendem, e a gente tem que conviver em nome dessa democracia. Agora, há muito que ser feito em muito pouco tempo. Este modelo tem que dar certo e nós temos que nos juntar, porque não pode dar errado. E qual é a contribuição do Tribunal de Contas? Nós queremos chegar antes. Nós não temos partido, nem somos governo. Nós somos um órgão de Estado. Eu disse ao presidente Bolsonaro: nós temos a memória dos governos que se foram e guardamos para entregar esta memória aos governos que virão, inclusive do senhor que chegou agora. Sim, o que deveria ser o natural, né? Hoje você ter que fazer um esforço e tratar isso como sendo uma correção de rumos. Isso mostra o quanto errado a gente estava e o quanto que precisa ser feito para que se coloque de novo as coisas dentro do que seria o natural. Não digo nem um lado nem o outro, mas o que seria o neutro, né, o correto. E também, tanto ouvindo o ministro Paulo Guedes como o senhor, fica claro que o governo tem uma diretriz, tem novas diretrizes muito bem estabelecidas, está colocando isso de uma forma bastante objetiva. Então, a regra do novo jogo, né, o que se pretende fazer, está aí para que as pessoas vejam quais são os planos do governo e aonde ele quer chegar. E eu queria também agora passar a palavra para a doutora Marisete, secretária do Ministério de Minas e Energia, que eu soube que ela foi uma pessoa que participou desse processo todo das distribuidoras de uma forma muito intensa. Inclusive, ela se transformou numa pessoa de multi-órgãos, né? Dizendo que não precisava de crachá para entrar em vários lugares. Né? E aí eu queria aproveitar para que ela contasse um pouco, dentro do Ministério, né, quais foram os ganhos que essa privatização das distribuidoras gerou e também quais são os próximos passos, né, desse programa de modernização do setor elétrico que está em curso dentro do Ministério. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Inicialmente, em nome do ministro Bento, queria agradecer ao BNDES pelo convite e parabenizar o BNDES por esse evento, que eu acho que assim, é muito merecedor por todo esse sucesso, que foram 20 anos para que a gente chegasse nesse resultado e, felizmente, pudesse propiciar a esses consumidores de 6 estados da federação um serviço de qualidade, com concessionários com capacidade para fazer seus investimentos e, de fato, inserir essas populações, esses 6 estados, com uma prestação de serviço como tem nos demais estados da federação. Então, esse, de fato, foi um trabalho muito árduo, mas, assim, de novo, aquilo que eu ainda chamo o presidente Levi de ministro, é o hábito. Mas o presidente Levi colocou com muita propriedade. Foi um trabalho que a gente só conseguiu chegar a esse resultado porque teve uma integração, uma interlocução e várias mãos, vários órgãos trabalhando com o mesmo objetivo para que a gente chegasse a esse resultado. E, principalmente, o Tribunal de Contas da União foi fundamental nesse processo,
porque a gente só chegou aonde chegamos, conseguindo privatizar essas empresas com essa ajuda, principalmente do Tribunal de Contas e da agência reguladora também, que foram fundamentais nesse processo. Mas o que eu queria colocar, então, até em nome do ministro, né? A gente, com esse processo de privatização, a gente conseguiu tirar um peso do Estado, porque, ao longo de vários anos, essas privatizações elas consumiam o nosso tempo, a nossa inteligência, porque era um problema assim, diário, semanal, de ameaças que a ANEEL não, sob o ponto de vista regulatório, eram empresas que não atendiam minimamente as bases para a prestação de serviço, e, por outro lado, o Ministério, como responsável pela política pública, ficava debruçado em cima desses problemas. Agora, felizmente, a gente está sem este problema, mas estão vindo outros, mas esses outros nós estamos agora debruçados, que é a modernização do setor. Vamos buscar, sim, um diálogo, como o ministro tem dito e repetido, permanente, com os agentes setoriais, com a sociedade, para buscar, sim, colocar o setor elétrico de novo numa rota que ele possa continuar atraindo investimentos, que é um setor que atrai muito investimento. Então, nós vamos trabalhar fortemente para buscar segurança jurídica, melhorar a governança e principalmente, previsibilidade. Então, agora nós estamos debruçados em cima dessas melhorias que a gente vai ter que introduzir no setor, que alguns dos senhores talvez já tenham aqui. O Ministério abriu uma consulta pública, onde dessa consulta resultaram necessidade de várias medidas, medidas essas, que é a abertura de mercado, a revisão das garantias físicas, que tem trazido aí problemas sérios com relação à questão do risco hidrológico, que eu acho que a maioria dos senhores tem acompanhado isso pela mídia. Então, nós estamos agora focados em fazer essas melhorias do setor, mas, de novo, com muito diálogo, governança e previsibilidade. Então, era isso que eu queria dizer aos senhores e agradecer mais uma vez ao BNDES por essa oportunidade. Okay? Muito obrigada. Obrigado, Marijete. É interessante você tocar num ponto de que como que os velhos problemas drenavam a energia do governo, né? Sendo que tem tantos problemas aí para serem resolvidos na agenda e os antigos acabam prendendo isso daí, consumindo essa energia. E aí, aproveitando a deixa, queria chamar para a conversa aqui o ministro Zé Múcio, que já soube também que os dois fizeram uma grande parceria ali, que criou um novo paradigma para o processo de privatizações. E eu queria aproveitar essa deixa até para colocar isso, para que o senhor comente como que um órgão de fiscalização como o TCU é importante estar inserido dentro desse processo, né? Como que isso ajuda a que se encontre as melhores soluções e que o processo consiga fluir, né, de uma forma mais fácil e eficiente. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite do presidente, agradecer aos companheiros. Tinha um prefeito do interior de Pernambuco, só para começar a conversar, e ele é muito ignorante, município de Solidão, não precisa nem dizer onde era, Solidão. E Joãozinho Vieira, ele gostava de falar difícil, mas não sabia o significado das palavras. Ele usava palavras difíceis e ele, às vezes, ficava intimidado quando tinha muita gente importante. Aí nós estávamos num evento e, na hora de Joãozinho falar, Joãozinho disse assim: olha, tem tanta gente importante que hoje eu prefiro ficar apenas como expectorante. Eu gostaria de ficar como expectorante diante de tanta gente importante. Primeiro, eu queria dizer aos senhores o seguinte: nós vivemos um momento absolutamente diferente na história da democracia brasileira. Não é? Houve uma mudança radical no Congresso Nacional, um presidente foi eleito contrariando todos os modelos de se fazer política, sem dinheiro, sem voto,
com um discurso combatendo a classe política, porque nós somos uma democracia curiosa, nós somos uma democracia que não temos o menor orgulho da classe política. O legislativo do mundo inteiro, os legislativos do mundo inteiro se encontram em crise com o advento das redes sociais. Nós temos hoje 200 milhões, desde que se tem um celular, você é auditor, você é político, você opina sobre determinado assunto. Às vezes a gente dá um voto às 5 horas da tarde, quando chega no gabinete às 7, já tem um cara falando mal da mãe da gente. Quer dizer, a sociedade hoje é muito presente, a nossa democracia verdadeiramente passou a ser uma democracia de controle direto. Nós, do Tribunal de Contas, somos pagos para desconfiar, encontrar mal feito e punir culpado. É nossa especialidade. Nossa especialidade é achar mal feito. Somos pagos para fazer raiva às pessoas. Mas, como disse o ministro Paulo Guedes tem esse estilo dele de falar. Em Brasília, quando ele foi empossar os seus secretários, só tinha ministro de Tribunal de Contas, ministro de Tribunal de Justiça, ministro de Supremo, só tinha graduado. Aí ele disse assim: onde é que vocês estavam quando saquearam Brasília? Ficou todo mundo calado, ninguém falava, ninguém olhava para o lado. Depois ele disse: vocês, quando falam em aposentadoria, vocês só se preocupam com a aposentadoria de quem legisla e de quem julga. Aí bateram palma. Junto de mim tinha um ministro importantíssimo. E ele ficou assim calado, eu disse: bata a palma para ninguém desconfiar que você achou ruim. Então ele foi aplaudido por unanimidade. Pois bem, nosso papel no Tribunal de Contas está aqui um modelo do que nós já fizemos. Marisete, que é a nossa ministra permanente de Minas e Energia, frequenta o TCU até como poucos funcionários do TCU. O ministro Levi era ministro da Economia, e essas privatizações que aconteceram, senhores que estão aqui, só aconteceu porque houve um absoluto trabalho conjunto. O TCU, em vez de esperar que fosse feito errado, detectar o erro e quem errou, nós fomos auxiliares de quem não queria errar. Nós fomos coautores do projeto, dizendo: por aqui não pode, por aqui não deve, se for por aqui não dá certo. Só começamos a pôr no papel quando todas as nossas questões estavam resolvidas e deu certo. Mas deu totalmente certo? Não. Aí vem o problema da democracia. Mas um outro poder disse: tem duas aí que eu não quero. E parou tudo, e de forma repentina e sem justificativa, e só agora, no final, é que isso foi resolvido. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? O ministro Paulo Guedes disse assim: este modelo de política não voltará nunca mais. Voltará. Se o que a gente está dizendo que vai fazer não der certo, o velho modelo vai voltar recrudescido e com raiva de quem quis acertar. Nós somos um país capitalista complexado. A gente tem uma rua a quem gera o lucro, a quem gera o emprego. A gente acha que o cara que está ganhando dinheiro está roubando. O lucro no país é pecado. Ninguém perdoa um grande empresário, ninguém acha que ele ganhou dinheiro obedecendo às leis. Nós temos um executivo que tem muita responsabilidade e pouco poder. Nós temos um legislativo que tem poder demais e responsabilidade pode até não ter nenhuma para ser educado. E nós temos um judiciário politizado. Foi-se o tempo que a gente dizia: qual é o pensamento do Supremo? O Supremo acha isso. Hoje, cada ministro do Supremo interpreta a lei do jeito que ele quer. Tem uns que prendem, tem uns que soltam, tem uns que soltam, tem uns que prendem, e a gente tem que conviver em nome dessa democracia. Agora, há muito que ser feito em muito pouco tempo. Este modelo tem que dar certo e nós temos que nos juntar, porque não pode dar errado. E qual é a contribuição do Tribunal de Contas? Nós queremos chegar antes. Nós não temos partido, nem somos governo. Nós somos um órgão de Estado. Eu disse ao presidente Bolsonaro: nós temos a memória dos governos que se foram e guardamos para entregar
esta memória aos governos que virão, inclusive do senhor que chegou agora. Só que nós estamos chegando, nós disponibilizando técnico, Adalberto, que trabalha na PPI, é um dos mais graduados técnicos do tribunal, o tribunal emprestou. O general Santos Cruz levou quase um batalhão que tinha lá para trabalhar com ele. Nós estamos cedendo técnico porque partimos do seguinte princípio: se o governo quer controlador junto dele, ele quer acertar. E se ele quer acertar, eu vou trabalhar menos, porque o meu controlador está lá dizendo como deve ser feito. O tribunal foi parceiro nessas privatizações, e eu tenho dito muito ao general, ao secretário Salinha, ao ministro, que nós estamos querendo ir desde o início para que nós só coloquemos no papel o produto final do que nós desejamos. Vamos resolver tudo absolutamente antes, e essa é a disposição do tribunal, porque nós somos parceiros, não é do governo, nós somos parceiros do país, e sabemos que vamos mal, que não podemos ir piores do que já estamos. Então, nós precisamos juntar a sociedade. O voto é justo quando nivela o rico e o pobre, mas o voto é profundamente injusto quando nivela o informado com o desinformado. Existem aqueles que ainda vendem que esse modelo está dando certo. Existem aqueles que ainda não conseguem acreditar que as reformas são absolutamente necessárias. Nós estamos falando em reforma na Previdência porque é o caos presente, mas todas as outras somos necessárias para se consertar esse país injusto. O Brasil tem, numa mesma classe social, vários modelos. Você tem o pobre do Norte, mais pobre do que o pobre do Nordeste, mais pobre do que o pobre do Sul, mais pobre do que o pobre do Centro-Sul. O classe média também, o rico também. Somos um continente diferentes em temperamentos, em vocação, em história, em culinária. No Nordeste tem santo que não faz milagre aqui. Aqui tem santo que não faz milagre no Nordeste. Temos uma Constituição só, é como se fosse uma farmácia com remédio só. Eu estou precisando de um remédio para calo. Tem um para a garganta que resolve o calo e a garganta. Temos que fazer este Congresso entender, porque são muitos novos, muitos desinformados do processo legislativo, que nós precisamos entregar às futuras gerações um país melhor do que esse que nós encontramos. O que é que nos entusiasma, nós do TCU? Estou acompanhado aqui pelos dois diretores mais importantes, Maurício e Paulo Witt. Nos interessa é que nós encontremos um país sério, honrado. O tribunal quer ser parceiro desde o início, para que não ocorram os erros que nós encontramos no passado. De maneira que eu estou muito honrado, agradecido ao ministro Levi ter me chamado para aqui e dizer que a nossa intenção é a mesma de vocês. Tem um verso de um poeta português que diz assim: para que vento se eu não sei em que porto eu quero chegar? Eu acho que nós sabemos o porto que nós queremos chegar. Que venham os ventos. Muito obrigado. Isso, sua experiência impressionante, apenas enriquece aqui e compartilha esse conhecimento todo com a gente. E aí eu queria, então, já explorar o senhor um pouco mais, né, para que a gente colocasse um pouco na conversa um horizonte aí de concessões que estão por vir, né? A gente tem um quadro aqui que mostra ali o setor de ferrovias, aeroportos, portos, ou seja, temos aí um amplo espectro de coisas a serem enfrentadas, saneamento, gás, ou seja, assim, para o que a gente pensar aqui, nós vamos ter alguma tarefa a realizar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o TCU está preparado para isso, e esse chamamento que o senhor fez de que o tribunal participe desde o início, né? Se isso aí a gente pode entender como um convite para que os outros órgãos procurem o tribunal e já deem início a isso. E também queria deixar aberto, que se algum outro... Eu queria que você entendesse... quiser comentar... Eu explico muito que o tribunal é como se fosse uma grande biblioteca. Ali você tem livros de geografia, tem uma prateleira só com livro de geografia, uma prateleira só com livro de ciências, uma prateleira só com livro de filosofia. A gente precisa saber o que é que a nossa clientela quer. Nós tomamos a iniciativa no Tribunal de Contas, quando o governo novo se instalou, de procurarmos o governo. Procurei
o secretário Salim Matar, procuramos o general Santos Cruz, o Dr. Paulo Guedes, nós temos convivido, falamos com todos os ministros para saber quais as prioridades para que a gente coloque as prateleiras que vão ser procuradas logo no início da biblioteca, para ninguém perder tempo procurando o que quer. Nós estamos preparados, nós temos o quadro de funcionário do Tribunal de Contas para um padrão BN10, vamos dizer assim, não é? Temos os melhores técnicos, especialistas em todas as áreas, e há uma absoluta disponibilidade de atacarmos as mesmas prioridades do governo para que nós não percamos tempo. Temos muito pouco tempo pela frente para o tamanho do problema que está aí. O ministro comentou aí da biblioteca do TCU, aqui no banco também tem uma biblioteca imensa. O que o senhor enxerga se juntar essas duas bibliotecas aí? O que nós precisamos a gente ganha um tempo aí fabuloso, não? Nós precisamos afinar a nossa leitura, né, para que possamos trocar os livros. Bom, como eu disse aqui, ia ser Deixa eu só complementar. Na cultura do tribunal, o tribunal é proibido de pedir servidores de outros órgãos. E o tribunal não empresta órgão, não empresta funcionário a ninguém. Para ceder a Adalberto, no passado, eu acho que nós gastamos umas 10 sessões. Pode, não pode, presta, não presta, serve, não serve. Pois bem, dessa vez, nós cedemos 10 servidores ad referendo do plenário. Aproveitei o recesso, emprestei tudo que todo mundo queria. Quando o pessoal chegou lá, já emprestei, não tem mais o que discutir. E é essa a nossa disponibilidade, é essa a nossa disposição. Se errarem menos lá, nós trabalhamos menos cá. Imagine se todo mundo fizesse tudo absolutamente certo. Nós íamos perder a nossa razão de existir. De maneira que os sindicatos, as associações de classe do tribunal têm criticado muito isso, mas eu tenho absoluta certeza que a gente, em procurando a mesma coisa, nós vamos nos ajudar. Então, agora, por uma questão de equilíbrio, eu preciso passar a palavra aqui ao presidente do banco, né? Já que o senhor falou que a gente precisa afinar a leitura e o papel do BNDES aí nas concessões que estão por vir certamente continuará sendo altamente relevante, então eu vou passar para ele aqui para que ele... Vai me permitir só uma observação. Não vou falar mais. Hoje, no Brasil, é muito difícil ser gestor, porque nós somos, hoje, especialistas em procurar culpados. Então, difícil não é presidir o BNDES, que é muito difícil. Difícil é ser ex-presidente do BNDES. Difícil não é ser presidente de Petrobras. Difícil é ser ex-presidente de Petrobras. Porque eu vejo, chegam, quando estão no cargo, tem advogados, auxiliares, assessores, diretores, todo mundo querendo ajudar, mas quando saem, levam somente os processos. E ficam lá. Eu conheço o ex-governo todo, porque passa por lá. A presença do TCU também, querendo ajudar nos processos, é para proteger o bom gestor e tirar o medo do gestor de assinar os documentos. Porque a relação do Tribunal de Contas com os órgãos e com os gestores é a mesma do cidadão com a polícia. Tudo depende da iniciativa. Se o cidadão procura a polícia, ele quer proteção. Mas se a polícia procura o cidadão, é porque ele é suspeito. Então, nós estamos tirando o medo do gestor dele nos procurar. Porque se ele errar, eu fui parceiro do erro dele. Mas se ele errar sozinho, eu vou ser o algoz do que ele fez só. É isso. Muito bem, eu não tenho muito mais a falar depois dessa excelente aula de governança e de democracia, dadas por diferentes ângulos, mais alto nível técnico e de humor também, que é essencial. Eu só posso dizer duas coisas. Primeiro, o
BNDES está aqui, está preparado, estamos aqui de parceria com o PPI, tem milhões de coisas para fazer em logística, saneamento, transporte de gás, não faltam campos para a gente abrir para o capital privado, nacional e estrangeiro e dinamizar a economia. Isso que a gente quer fazer e a gente está preparado para isso. A outra coisa é, pegando as palavras que o ministro Mussi falou, fazer isso com conformidade, fazer isso com transparência, fazer isso seguindo todas as boas práticas e nessa interlocução com as outras áreas de governo e também com as áreas de controle, de tal maneira que a gente tenha segurança agora e no futuro. E eu acho que é o que o senhor falou, ministro, se a gente for procurar, se a gente não se fechar, as coisas são diferentes. E a gente tem que ter essa abertura. Nem sempre é fácil, mas é o caminho, e eu acho que é o caminho que essa casa quer trilhar, sob a orientação do ministro Paulo Guedes e nessa parceria com todo o resto do governo. Mais uma vez, muito obrigado. Realmente foi, eu acho, uma sessão extraordinária, um privilégio poder ouvir cada um e uma aqui, porque é assim que a gente está traçando os caminhos do Brasil com mais iniciativa privada, com melhor distribuição de renda, com mais crescimento e, como o Paulo falou, liberdade, democracia, transparência. Tudo de bom. Pode puxar. Aí eu puxo.